Amém, irmãos. Convido os irmãos que puderem abrirem nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10. Vamos ler os versos 8 ao verso 21. Romanos 10, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz assim: Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém, irmãos. Só até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, a sua igreja agora se encontra diante da sua palavra, dessa bendita carta que o Senhor nos deu na sua igreja. Nós oramos, Senhor, te pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a sua palavra venha penetrar nos nossos corações, que nós possamos ser mudados por ela, possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do seu Filho, que ele possa ser tudo em todos nós. É o que nós te pedimos, te oramos, te agradecemos, Senhor. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto muito maravilhoso. Todo o livro de Romanos é um livro maravilhoso. Eu tenho dois tópicos para essa pregação de hoje: como que Deus salva e o que é a fé verdadeira. É um assunto muito batido, mas nós vamos ver que tem algumas polêmicas que surgem, e às vezes algumas pessoas, a gente pode ficar se perguntando, que muita gente questiona se nós não somos muito insistentes em alguns assuntos. E nesse caso, o assunto cruz, será que nós não falamos muito de cruz? Não fica um assunto muito batido? E será que a gente não está sempre falando da mesma coisa? Será que não é muita insistência, não precisa de tudo isso? É uma reflexão que muita gente questiona às vezes. E nós nos somos chamados a falar de todo o conselho de Deus. A Bíblia nos chama para isso, para pregar toda a palavra. Mas todo o conselho de Deus ele parte de um centro, que se chama cruz, o Evangelho. E quando a gente critica, então, algumas igrejas, dizendo que a igreja evangélica perdeu o seu foco, igreja entre aspas, mas que eles estão crescendo, eles crescem em número, e as pessoas dizem que a crítica nossa, então, é porque a nossa igreja não tem aquele número exorbitante de pessoas, não cresce daquele jeito, e as pessoas levantam então essa crítica, e falam até que é uma inveja, um tipo de inveja, e a verdade é que todos nós sabemos que na história, a igreja, sempre que a palavra de Deus foi pregada com fidelidade, com foco no Evangelho, ela nunca atraiu multidões. O Evangelho nunca teve como predominância muita gente, isso nunca aconteceu, e muita gente acaba ficando preocupada, ou pensando nisso. E outro argumento que as pessoas levantam, quando a gente prega somente a cruz de Cristo,
e nós pregamos somente as Escrituras, nós somos questionados porque eles dizem que nós não temos as demonstrações do poder do Espírito. Isso é letra, muita letra, muito conhecimento, e não dá para ver o poder do Espírito no meio de vocês, as manifestações de curas, os sinais, e isso parece que não atrai. A palavra não atrai, só a Bíblia, só Jesus, só a cruz. Isso não é atrativo. Muitas pessoas vão dizer, isso não tem nem aplicação para a vida, isso aí é só palavra, só letra, e a letra mata. E é verdade sim que a gente não tem, e não tem nenhuma pretensão de ter nenhuma dessas coisas, porque nós cremos, que as manifestações do Espírito, entre aspas, que estão aí fora, elas são engano. Nós cremos que a maioria dessas manifestações que estão aí, elas são enganosas. E em toda a igreja evangélica existem os salafrários e existem aqueles que estão enganados. Nós já vimos muito disso aqui. E eu diria também que a maioria são os que estão enganados, e isso nos torna menos culpados. A gente vê, por exemplo, em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus diz: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. E quando as pessoas levantam esse argumento, então, o poder de Deus, vocês não têm o poder de Deus no meio de vocês. O que é esse poder de Deus, Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em escritos como Romanos, por exemplo, fica evidente que o que está acontecendo por aí não se encaixa com o relato bíblico do poder de Deus, sendo manifestado, quanto às demonstrações do poder do Espírito Santo. E fala muito, que sem o Espírito Santo ninguém pode nada. Isso é esse poder, ninguém pode fazer nada. E a gente leu, por exemplo, em Romanos 1,16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, onde está centrado o poder de Deus? No Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa é a manifestação do poder de Deus no meio do seu povo. É a maior manifestação do poder de Deus feita na história. E é muito mais do que separar o mar e 2 milhões de pessoas passarem. É muito mais do que ressuscitar mortos e depois vão morrer de novo. E é muito mais do que curar leprosos, do que dar vista aos cegos, e do que fazer paralítico andar. O poder de Deus, ele se centraliza no Evangelho. Isso é muito claro. E é isso que a palavra está dizendo. O Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Porque todas essas manifestações de poder de Jesus, e nos dias de hoje, Deus pode fazer isso. Eu creio, todos nós cremos que Deus faz milagres. Ele faz o que Ele quer, Ele é todo poderoso. E pessoas serem curadas de maneira sobrenatural, tudo isso é possível. Mas elas vão acabar, o Evangelho não. Esses milagres vão acabar. O Evangelho é eterno. E a salvação que é dada por meio da proclamação do Evangelho, essa salvação é eterna. Então o poder de Deus, ele se centraliza no Evangelho. Porque, primeiro, os judeus, que Paulo está dizendo aí não tem como nós não associarmos a igreja do nosso tempo com os judeus da época de Jesus. São ambos religiosos que buscavam o que o texto diz. Os fariseus, o que os fariseus buscavam quando viam Jesus, e o que Paulo está dizendo que os judeus da época dele buscavam, e o que os cristãos de hoje buscam: sinais. E é interessante a gente prestar atenção no que aqueles homens que chegaram diante de Jesus, o que eles queriam, e associar isso com as manifestações, com os anseios da igreja de hoje. Em Mateus 12, 38 a 41, o texto diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Faz algum sinal aí. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. E eis aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Olha a importância aqui, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jonas. Os ninivitas, eles se arrependeram com isso, e agora está Deus encarnado, o próprio Deus ali pregando, trazendo boas novas, chamando ao arrependimento. E eles dizem: eu quero ver o sinal, não estou interessado em arrependimento, faz o sinal aí para a gente. E pelo que a gente vê, Jesus não é nem um pouco polido.
É muito interessante quando eles pedem isso. Eles dizem: mestre, mostra um sinal. Até chama ele de mestre, né? Educadamente, mostra um sinal. Jesus responde: uma geração má, perversa e adúltera pede um sinal. Mas não vou fazer nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. O que esse sinal significa? Que Jesus estaria morto por 3 dias para que houvesse salvação. Esse é o foco da pregação do Senhor Jesus. Não eram os milagres, não eram os sinais, mas o sinal do profeta Jonas. E na morte de Cristo, então, nós morremos, nós somos perdoados do seu sangue, e na sua ressurreição nós recebemos uma nova vida. E o sinal, então, é esse é o poder de Deus, esse é o centro, e é isso que Jesus manifesta na sua pregação. Mas e os judeus, né? Qual que deveria ser a reação deles, então? E qual que deve ser a nossa reação? Arrependimento. Isso é muito claro. Porque Jesus está falando: olha, os ninivitas, eles ouviram Jonas e eles se arrependeram. Esse é o foco. O foco não era os sinais. Eu estou aqui com vocês e vocês não se arrependem. E os evangélicos de hoje, né? Onde que está o mover do poder do Espírito Santo nas igrejas de hoje, que faz a gente colocar o nosso rosto no chão e implorar por misericórdia, bater no peito? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Onde que está essa manifestação do poder do Espírito Santo nos dias de hoje? Parece que é o inverso que a gente vê. Quanto mais, né, o movimento de hoje, né, quanto mais nós olhamos para isso, a gente vê a exaltação, né, mais eu estou de pé. Ao passo que a ação do poder do Espírito Santo, né, de poder do Espírito, que nos deve conduzir, né, a clamar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Antes de clamar: Senhor, tem misericórdia. Isso não acontece, a gente não vê mais isso. E o que a palavra de Deus então tem a dizer sobre a busca de sinais do poder? Só para contradizer aquele argumento, nós vamos voltar ao texto de Romanos, mas 1 Coríntios 22 a 24 diz assim, que nós lemos, nós trazemos para a nossa realidade, e nós não vivemos um contexto que haja judeus, mas na nossa realidade tem muita gente que busca sinais também. E Paulo diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mais uma vez aqui Paulo está enfatizando onde que está centrado o poder de Deus? Nos milagres, nos sinais? Qual que é o foco? Eu quero ver um sinal. Nós estamos falando de um povo que viu todos os sinais de Deus possíveis na face da terra. Os judeus viram tudo isso. Eles viram pão cair do céu, viram o mar se abrir. Deus realizou inúmeros sinais incríveis por meio de Paulo, por exemplo. Mas Paulo disse, como nós lemos, meu negócio é anunciar Cristo crucificado. Eu não me propus saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado, porque esse é o centro, esse é o poder de Deus. Cristo crucificado é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar as pessoas. E nós não estamos dizendo que Deus não faz milagres, né? Claro que não. Deus faz milagres, a palavra está cheia de relatos. A história está cheia de relatos, né, de milagres que Deus fez, né? Uma cura sobrenatural em nome de Jesus. Isso é a manifestação do poder de Deus para aquele que crê, lógico que é. E é possível, mas ninguém nunca vai crer por causa de milagres, por causa de sinais. Porque se fosse assim, toda a nação de Israel seria crente, se fosse por milagres. Por que Jesus teve que ir para a cruz? Era só de fazer milagre. Por que ele não curava as pessoas e as pessoas criam, né? E se convertiam, se arrependiam? A gente vê que não é assim. E o que Jesus, né, diz aos que querem sinais, só para a gente deixar esse assunto certo? Em Lucas 5, 22 a 25, um paralítico ele é colocado diante de Jesus. E tinha tanta gente em volta que eles tiveram que abrir o telhado para descer um paralítico numa maca. E é óbvio que eles queriam ver, queriam que Jesus curasse o paralítico. Mas Jesus é Deus, né? E ele sabe que quem estava em volta dele e o que aqueles fariseus estavam pensando, né? Que eles queriam um sinal. E Jesus é maravilhoso em dizer isso, nos versículos 22 a 25. A gente presta atenção no que a palavra de Deus diz, né? A revelação da palavra. Diz assim, porque Jesus sabia o que eles estavam pensando, os fariseus que ali estavam, porque Jesus disse para o paralítico: levanta e anda primeiro. Aí ele falou: perdoados são os seus pecados. E os fariseus pensaram, né?
Quem é esse que pode perdoar pecado? Só Deus pode fazer isso. O que esse homem está falando, né? Mas ele é Deus e ele sabia o que eles estavam pensando. E aí Jesus falou, por que vocês estão pensando isso? Como assim, né? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Para que vocês saibam qual é o objetivo do que Jesus faz. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. E no mesmo instante o homem se levantou, diante de todos, pegou a maca e foi para casa. Então Jesus revela o motivo dele fazer esse milagre. Para que todos saibam o objetivo, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Esse é o foco. Qual que era mais fácil fazer? Perdoar os pecados? Ou levanta e anda? É lógico que perdoar os pecados é uma coisa subjetiva, né? É uma coisa que é muito... tem uma névoa no meio disso. Mas você dizer para um paralítico, levanta e anda, aí, né, Jesus não tinha problema com isso, e aí ficou claro qual que era mais difícil de ser feito. E para mostrar, olha, eu vim aqui, né, eu vou curar esse homem, mas eu não vim para curar esse homem. O que Jesus estava dizendo, eu não estou aqui para curar o paralítico, eu vim para perdoar pecados. É esse o foco do ministério de Jesus. Então o milagre de Jesus foi feito para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O milagre foi feito para que vocês conheçam o Evangelho. É disso que se trata. E porque esse paralítico, né, ele podia ficar em pé, sair andando, se levantar, mas se ele não cresce no Evangelho, ele ia morrer andando e ia para o inferno, se ele não cresce e não se arrependesse. E qual é o objetivo então dos milagres, né? O que é mais importante? João 20, 30 e 31 diz assim, né, os judeus na época de Jesus, eles tinham todas as evidências de que Jesus fazia sinais. E isso aqui é só a palavra de Deus, né? O João está dizendo do que Jesus fez. E de sinais como esse que a gente acabou de ler. Ele diz assim, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida no seu nome. Então, qual é o objetivo, né, dos milagres? Muito clara a Escritura, crendo nele, sabendo que é ele que veio fazer, para que tenham vida. Vida da ressurreição de Lázaro ou vida eterna para a ressurreição em Cristo? Qual dos dois? Lázaro morreu depois que ele ressuscitou, mas Jesus ele tinha um objetivo central com os seus milagres, que era mostrar quem ele era e o que ele veio fazer. Um pouquinho à frente, né, João 20, 25, diz assim, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos, o sinal de cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Tantos foram os milagres que Jesus fez, né, que todo mundo viu, todo mundo ouvia falar, né? E mesmo assim eles chegaram e falaram, mestre, me mostra um sinal. Já tinha tanto sinal e eles chegaram, não, quero mais um sinal, quero ver. Né? Os relatos do Evangelho são claros, né? Mostrar que Jesus fez tantos sinais. E por que eles seguiam Jesus? Né? João 6, de 1 a 2 diz assim, depois dessas coisas atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, chega alguém aqui fazendo sinal, né? Hoje muitos dizem que fazem e não fazem, lotam igrejas. Imagina quando chega alguém e fala de verdade. Né? É natural que um monte de gente seguir, tá? O homem está andando sobre as águas, está fazendo o morto ressuscitar. Então, a multidão seguia por causa dos sinais. É o que a palavra de Deus diz. Mas a questão é, eles seguiam, né? Tinha muita gente seguindo ele porque ele fazia sinais, e eles seguiam por quê? Porque eles viram e agora eles criam, né? Nesse capítulo de João 6, né, ele revela muitas verdades sobre Jesus, né? O capítulo todo é maravilhoso de João 6, né? Jesus multiplica os pães, alimenta 1.000 homens fora crianças, 5.000 homens fora crianças e mulheres, ele anda sobre o mar, ele faz da necessidade, fala da necessidade de crer nele, que ele é o pão da vida, ele fala de cruz, e aí muitos dos discípulos, né, muitos desses que seguiam ele por causa dos milagres, eles foram se afastando. A gente lê em João 6, no finalzinho do capítulo, depois de tudo isso, quando ele começa a falar de cruz,
A Bíblia diz assim, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, milagre salva alguém? Milagre gera fé? Pessoas nascem de novo vendo milagres? Claro que não. A Escritura deixa muito claro isso. Então, dá para entender a insistência de se proclamar a cruz, como nós vemos quando nós começamos, né? Dá para ver que aqui, né, você precisa somente ouvir o Evangelho e até que o Espírito Santo abra o seu coração e te dê entendimento, que você tenha os olhos abertos e entenda o que Cristo fez por você e receba a vida pela fé. Isso só acontece por causa da proclamação da cruz de Cristo. E Paulo vai deixar isso ainda mais claro, né? A gente está falando qual que é a única forma que alguém pode crer genuinamente em Deus e no Evangelho. Então a gente vai lá para Romanos 10, 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é o clamar, é não ter mais onde se apegar, é você estar desesperado, é falar: Senhor, me salva, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, eu não posso mudar, eu não posso fazer nada. Então, você olha para a cruz de Cristo, invoca o nome do Senhor Jesus, e aqueles que invocam, e não dizem da boca para fora, mas que invocam, que recebem com alegria, que tem a revelação, porque só pode invocar quem tem a revelação, né? Invocar o nome de Jesus. Você pode ter dinheiro, pode ter família, pode ter sucesso, pode ter saúde, pode ter milagres. Se você não crê no que Cristo fez, o que isso tudo vale? Né? Vem aqui que você vai ser abençoado financeiramente, né? Vão fazer milagres, vem aqui que você vai ser curado. É isso que a gente escuta. Mas você pode ter tudo isso sem o Evangelho. Nada disso vale coisa alguma. Isso tem que ficar claro, né? E qual que é a maior necessidade do homem, então? Deus pode nos abençoar financeiramente? Claro que pode. Deus faz isso. Ele pode curar? Claro que pode. Mas qual que é a maior necessidade nossa? Paulo vai esclarecer no versículo 14 de Romanos 10 a única forma para que alguém possa crer. E aí eu queria que você pensasse comigo, né? Se essa aqui é a única forma para que alguém possa crer, por que a igreja que leva o nome do Evangelho não está anunciando a única forma que as pessoas podem crer e ter vida nova? Por que nós estamos falando, né, um monte de coisa e não estamos falando da única forma que uma pessoa pode crer? Por que nós não estamos proclamando isso nas igrejas, no dia de hoje? E olha o que Paulo diz, então, da única forma que uma pessoa pode crer. Diz em Romanos 10, 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Os evangélicos de hoje, eles falam o nome de Jesus? Eles pregam o Evangelho? Eles falam o nome de Jesus, mas está dizendo aqui, né? Não é só ouvir o nome de Jesus, mas é ouvir quem é Jesus. Jesus da Bíblia. O que ele fez, né? Onde que eu estou diante de Deus? Qual que é a minha necessidade? Como que eu faço, né, para recebê-lo? Como que eu preciso, né, me arrepender e crer nele? É muito mais do que citar o nome de Jesus, andar com uma Bíblia debaixo do braço. E é aqui que nós entramos, né? O que é a fé salvadora? Aqui eu gostaria de fazer um parênteses para abordar algo que é muito distorcido nos nossos dias sobre esse assunto. O que é a fé salvadora? Esse texto, né, que nós lemos de Romanos, ele diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus é clara. E a palavra de Deus diz isso em muitos outros textos também. Tem um texto de Tiago, capítulo 2, 19, que Tiago diz assim: você crê que Deus é um só? Você faz bem. Até os demônios creem e tremem. Então, uma coisa que nós temos que entender como nós vemos isso, é que a fé salvadora, ela deve ser mais do que o que os demônios fazem. Porque se for só isso, então os demônios também têm que ser salvos. Porque eles creem e tremem. Então, se for simplista, né, nós temos que incluir o diabo nisso. E é claro que isso é impossível. Então, alguém pode estar morto espiritualmente, crer que Deus existe, tremer diante disso. E a verdadeira fé tem que ser mais do que tremer diante da revelação de Deus, da sua existência. O diabo acredita que Deus é o Senhor, e eles, os demônios, acreditam nisso e tremem.
E até a metade dos evangelhos, nós estamos estudando o evangelho de Marcos como pastor, é interessante que está todo mundo confuso. Quem é esse homem? Será que é Elias? Será que é Moisés? Quem que é? E já os demônios, todas as vezes que um demônio encontra Jesus, eles dizem exatamente quem Jesus é. Ou seja, até metade dos evangelhos, se você quiser saber quem que Jesus é, você tinha que perguntar para o demônio. Se você perguntasse para as pessoas, elas não iam saber. Eles não iam ter certeza. Será que é Elias? Os únicos seres que podiam dizer quem que ele era, eram os demônios. Se alguém queria ouvir alguma verdade sobre Jesus, eles tinham que escutar um demônio falando, porque o resto das pessoas estavam na dúvida. Mateus 8, 29 e 32. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Você vê aqui como que os demônios, eles reconhecem o senhorio do Senhor Jesus, e eles reconheceram que eles não podiam fazer nada sem o decreto, a ordem do Senhor Jesus, nem mesmo entrar numa manada de porcos. Eles não podiam fazer isso se Jesus não declarasse, não ordenasse aquilo. Eles chamaram Jesus de Filho do Deus vivo. E ele pergunta, você vai atormentar nós agora, antes da hora? Você vai destruir nós antes da hora? Em Marcos 1, 24, um demônio diz para o Senhor: por que o Senhor está nos incomodando, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, verso 24. E essas frases, elas atribuem claramente a Jesus o senhorio sobre todas as coisas. E nós vemos Paulo dizendo que ninguém pode dizer essas coisas que eles estão dizendo, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, eu vos declaro que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Então nós temos que saber que o que Paulo diz aqui sobre o verdadeiro agir do Espírito é mais do que o que os demônios estão dizendo. Os demônios confessaram que Jesus era o Senhor. E Paulo está dizendo que só pode dizer isso quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Paralelo a isso, nós vemos em Mateus capítulo 7, versos 21 e 23, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Como assim? Então aqui, muitos incrédulos olham para isso e falam: então é uma contradição. Paulo está dizendo que só pode dizer Senhor, Senhor, se for pelo Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo que naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, e ele vai dizer que nunca conheceu aqueles homens. Como que pode isso, E isso não são só textos, Isso fala da nossa experiência aqui hoje. Nós dissemos hoje várias vezes Senhor, Senhor, e nós não podemos descansar simplesmente nesse fato de dizer Senhor, Senhor. E fica claro que o diabo pode dizer isso, que Jesus é o Senhor, que é o Filho de Deus, reconhecer o senhorio dele. Os demônios dizem isso, e muitos perdidos dizem que Jesus é o Senhor, e naqueles dias vão dizer para Jesus. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. E isso mostra o que Paulo diz quando ele fala sobre dizer que Jesus é o Senhor, que isso é mais do que simplesmente reconhecer o senhorio dele. É mais do que saber que ele é o Senhor e do que aceitar isso. É mais do que saber que todo o mundo, todo o universo está sujeito sobre o senhorio de Deus, que ele é supremamente poderoso. É mais do que isso. É mais do que saber que ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro. E é o que nós lemos em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o que Paulo está falando em Coríntios, né, é maior do que isso, porque o diabo faz isso. E qual que é a diferença então, né? Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muitos ecumênicos, né, na história e nos nossos dias, eles usam esses textos para incluir pessoas que pregam um falso evangelho na igreja. Então eles pegam esses textos, aqui está dizendo que quem diz Senhor, Senhor, quem reconhece o Senhor de Cristo, é filho de Deus. Então, não interessa o que eles estão pregando, se eles dizem o nome de Jesus, eles são filhos de Deus. Mas o diabo, a gente viu, ele não só crê que Jesus ressuscitou, mas ele sabe disso porque ele estava lá. Ele estava presente. Então ele não só crê, ele sabe disso. Ele confessa que Jesus é o Senhor. Mas qual é a diferença, então, entre a fé verdadeira e a fé falsa, a fé demoníaca? Paulo, ele tirou confessar com a boca e crer com o coração. Ele tirou esse texto de Deuteronômio 30, versículo 14, que diz assim: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ou seja, tem que haver a mesma coisa na tua boca e no teu coração. Tem que ter uma correspondência entre o que sai da sua boca e do seu coração, para isso ser verdadeiro. Mateus 15, 8, Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então eles dizem: Senhor, Senhor, Jesus, meu Rei, meu Salvador, mas o seu coração está longe de mim. É aqui que está a diferença entre uma fé verdadeira, uma fé que salva, e uma fé demoníaca, uma fé dos demônios. E a boca tem que estar então em comum acordo com o que está no coração. E o que Paulo sinaliza, né, com as palavras em teu coração, é que você confessa com alegria que Jesus é o Senhor. Ele diz que você confessa isso com gozo, com alegria, com a percepção de paz que Ele oferece, porque Ele é o Senhor. Então você confessa, né, com uma alegria indizível e cheia de glória. É aqui que está a diferença. Se você quer seguir Ele, né, e negar a si mesmo, você faz isso com prazer. O diabo faz isso. O diabo segue a Deus com uma alegria indizível e cheia de glória. Ele se submete a Deus com alegria. Ele admite que Jesus é o Senhor, nós vimos isso, mas ele não tem alegria nisso. Ele não tem paz nisso. Pelo contrário, ele fica desesperado. Mas você veio atormentar nós antes da hora. E quanto mais, né, eles pensam em Jesus como Senhor, mais eles pensam como isso evidencia que eles não são senhores de nada. E eles não acham isso nada bom. E é aqui que está a diferença entre a fé dos demônios e a fé que salva. Então, você confessa com alegria que Jesus é o Senhor. Você abraça com alegria essa verdade, a ressurreição e o fato de que Ele ressuscitou dos mortos. Como Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Uma doxologia. Paulo grita, dá esse grito: onde está a morte, o seu aguilhão? Você vê que Paulo está confessando a ressurreição de Cristo. E ele sabe que em Cristo a morte foi vencida, né? Nós temos o sermão maravilhoso, né? A morte da morte, na morte de Cristo. É disso que se trata, que a morte morreu na morte de Cristo. A morte foi vencida na vida dele. E o seu coração, então, está produzindo afeições espirituais correspondentes a essa declaração e a crença de que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando sobre algo que não tem nada a ver com o que o diabo pode fazer. O diabo não pode sentir, o demônio não pode ter essas afeições espirituais santas. Paulo fala também em Romanos 6, 17: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então se trata de uma mudança de natureza. Nascer de novo, o Senhor Jesus falou no Evangelho. E eu posso obedecer sem que o meu coração se alegre naquilo. Eu posso criar uma regra aqui, obedecer aquilo, mas aquilo é contrário ao que eu sou.
Eu posso confessar, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas depois eu vou tomar uma atitude completamente contrária a isso. E o meu coração, a minha natureza, vai contrária a isso. Um dia, todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor, mas ninguém vai ser salvo por causa disso. Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uns vão estar salvos e outros vão estar condenados, mas todos vão confessar juntos: Jesus é o Senhor. Mas então, por que alguns são salvos, né? E como? Uma coisa muito importante para a gente distinguir isso, né? Agora falando principalmente dos cristãos nominais, né? Que a Bíblia chama de falsos irmãos, e é o que Paulo, por exemplo, ensina em Gálatas, dizendo que se o Evangelho pregado e ouvido não for o Evangelho da salvação pela fé somente, o Evangelho monergista, né? Que só Deus é o Senhor e só a Ele vai toda a glória pela nossa salvação. Se não for assim, então é um Evangelho maldito, é um falso Evangelho. Até mesmo que um anjo diga algo diferente disso, né? E o que constitui quase todo o evangelicalismo dos nossos dias? Que Jesus fez a parte dele, Jesus veio e morreu na cruz, agora você faz a sua parte. Agora está na sua mão, agora sobrou para você. Ou que Jesus te deu a salvação, falou: está aqui sua salvação, te salvei, morri na cruz, mas agora cabe a você ser santo e manter a sua salvação. Ou que Deus salva usando a fé que você tem, que não foi Ele que deu. É o que tem nos nossos dias. Enfim, todo tipo de sinergismo do homem ajudando Deus, por mais sutil que seja, se for 99% Deus e 1% da sua salvação depender de algo que você faça, isso é falso, isso tem cheiro de morte, e isso gera morte e sofrimento eterno. Nós já vimos isso no estudo de Gálatas, primeiro capítulo, toda a carta de Gálatas, Paulo aborda esse tema, toda a Bíblia, na verdade. Mas isso vai diretamente contrário ao que a palavra de Deus ensina em todas as Escrituras. E um dos exemplos mais claros é o que diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Só é possível essa salvação se nós invocarmos Jesus, se crermos nele, no que ele fez, né? O centro da palavra, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o que Cristo fez, e essa deve ser a centralidade, né? Nós vamos falar de finanças, vamos falar de família, vamos falar de relacionamento, de casamento. É claro que nós falamos disso aqui, o pastor já pregou disso tantas vezes, né? Ensinar as crianças que elas precisam ser ensinadas do que é certo, do que é errado. Mas se você não falar de Jesus, se você não falar da cruz de Cristo, do Evangelho, da necessidade de arrependimento, elas não vão nascer de novo. Ninguém vai nascer de novo. Como vão crer se não ouvir? Como vão ouvir se não tem quem pregue? Se dentro da igreja evangélica não tem quem pregue o Evangelho, como que vão ouvir? Como que vão crer? O que Paulo está dizendo, né? O que é necessário fazer? Crer. Receber pela fé, que é de graça. É dada por amor de Deus. Crer, né? Nascer de novo, ser justificado. É isso que ele está falando. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? Então, você tem certeza e felicidade absoluta do que Cristo fez por você. Você vai morrer crendo nisso. E Paulo aqui, esse está um homem que morreu crendo nisso. No final da sua vida ele está preso. Ele está indo para morrer e diz: eu guardei a fé. E será que a gente vai então poder dizer, né, isso perto da morte, sem medo, poder dizer o que Paulo disse? Estou quase encontrando o meu Senhor face a face. Quando a palavra fala de crer, né, o que eu tenho que fazer? Nada. Crer é revelação, é dom do Espírito. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Quando eu creio, que é a revelação. Eu creio, então Cristo vem habitar em mim. E Ele vai fazer em mim. Eu não tenho o que fazer, não tem nada que eu possa ser feito para agradar a Deus. Então, só trata de receber a Cristo e Ele vai transformar você. Deus faz tudo
em Cristo. E é interessante, né, esse texto de Efésios 2, alguns falsos mestres, né, eles pegam esse texto e fazem um malabarismo. Eles pegam quando diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Eles dizem que o isso se refere à salvação pela graça. Então a salvação é um dom de Deus que não vem de vocês. E aí eles pegam e dizem, porque a fé é uma coisa nossa. A fé não vem de Deus. E os falsos mestres usam esse argumento para sobrar um pouquinho de mérito para eles. Mas isso é uma maldição, como Paulo diz em Gálatas, porque eles ignoram todo o resto das Escrituras, como por exemplo o texto de Hebreus 12, 2, que diz que Cristo é o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca de alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, que está sentada à destra do trono de Deus. Então Jesus é o autor e o consumador da fé. E a fé é um dom de Deus. Eu preciso crer, está claro no texto. Deus escolheu na eternidade não somente quem ele iria salvar, mas também escolheu como ele iria executar essa salvação. Nós lemos 1 Coríntios 1, 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Como que Deus salva? Pela loucura da pregação. Por quê? Aprove a Deus. Simples. Como é que eu vou crer se eu não ouvir? De acordo com a palavra de Deus, é impossível alguém crer no Evangelho se não ouvir o Evangelho. E nós falamos, né, que, por exemplo, milagres não levam ninguém a crer. E eu já li alguma frase que diz assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Isso é lindo, mas não é verdade. Pregar é falar, é proclamar. E é claro que a ideia dessa frase, né, tem como testemunho, né, uma coisa, eu e você podemos ter certeza. Ninguém vai crer em Deus pelo nosso testemunho. Ninguém crê no Evangelho pelo testemunho de quem quer que seja. Crê se ouvir o Evangelho. A palavra de Deus é clara: aprove a Deus salvar os seus. Vendo o seu testemunho, vendo que você é bonzinho, vendo que você ficou 10 anos sem assistir televisão. Ninguém crê baseado nisso. Crê ouvindo o Evangelho. Só pode crer se ouvir o que Cristo fez. Um dos aspectos, né, da salvação, da justificação, né, da regeneração, o primeiro passo, quando nós cremos, nascemos de novo. E o outro é a santificação. Né? Você está lá no seu trabalho, você tem buscado ao Senhor, de viver para a glória dele, a santidade, de mostrar nas suas posturas, no seu dia a dia, na sua fala, no que você ouve. Tudo isso faz parte do processo de santificação. Mas se o seu amigo, né, do trabalho não ouvir o que Cristo fez na cruz, o seu testemunho não vai valer de nada. Ele precisa ouvir o Evangelho. Mesmo porque, né, eu e você sabemos, né, que mesmo como cristãos, ainda que nós nascemos de novo, nós não vamos atingir o padrão que é Cristo, de que os outros esperam, né, como cristão, de perfeição. Então a gente precisa proclamar o Evangelho. Cristo viveu essa vida perfeita e Ele pagou pelos nossos pecados. E aí que entra a crítica, né? Quantas vezes nós ligamos a televisão, nos vemos no celular, enfim, nos chamados cultos evangélicos, quantas vezes você ouve a proclamação clara do Evangelho, dessa mensagem focada somente em Cristo, somente na cruz, somente nas Escrituras, chamando para o arrependimento, apontando para a centralidade do que Cristo fez na cruz? Faz esse teste. Quantas vezes você vê nesses cultos? Quantas vezes? Né? E se nós não vemos, será que não tem alguma coisa de errado? O que é o Evangelho, então? O que as pessoas precisam ouvir? O Evangelho. O que é isso? Em termos claros e simples, eu e você, nós somos pecadores. Nós nascemos assim. E por isso que nós mentimos, nós adulteramos, nós roubamos, nós maldizemos, nós não damos a Deus toda a glória que Ele merece. Por isso que nós cometemos pecados, nós nascemos em pecados, nós somos pecadores. E nós não podemos mudar isso. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma psicologia, nada pode mudar isso, nem melhorar. Então,
Deus manda Jesus, que é Deus encarnado. E há 2000 anos, né, Jesus veio. E como que uma pessoa sabe disso? Né? Você tem que falar. Jesus veio de acordo com a Bíblia. Ele veio há 2000 anos, lá na cruz. Jesus, que é Deus encarnado, ele nunca cometeu nenhum pecado, viveu uma vida santa. É o santo de Deus, é o santo dos céus. E ele levou todos os pecados. Se você crê nele, então os seus pecados foram pagos na morte dele. E ele fez isso por amor, totalmente de graça. Eu não merecia, você não merecia, você não buscava, você não queria. Mesmo assim ele fez isso. Se você crê nisso com o coração, confessar com a boca, e ele fez isso com uma condição, que você creia e se arrependa. Porque tamanho amor deve conduzir você ao arrependimento. E ele não somente morreu por você, né, e fez você morrer para o pecado, mas quando ele ressuscitou, ele te deu uma nova vida para você, te ressuscitou também. E essa vida de esperança, né, de significado, esperança de que um dia você vai encontrar com esse Deus e vai viver para sempre, adorando a Ele. Você precisa crer nisso, precisa receber o que Cristo fez. Isso é o Evangelho. Essa mensagem que tem que ser pregada, é disso que a Bíblia fala, do começo ao fim. Normalmente, nessas questões, as pessoas às vezes perguntam: mas e aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Já que a fé vem pelo ouvir, e ouvir do Evangelho, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E há pessoas em toda a história, né? Aí nós teríamos que voltar para Romanos, capítulos 1, 2, 3, 4. As pessoas perguntam, né? Aí os índios que nunca ouviram, eles são inocentes. E os inocentes, os índios? E se nós lermos, né, Romanos 1 e 2, especialmente, a gente vai ver que não existe ninguém inocente. Todos nós somos pecadores, independente de onde nós nascemos, independente de qualquer coisa. Toda pessoa que pisou na face desse mundo nasceu em pecado, em inimizade contra Deus. E a Bíblia diz que todos têm consciência moral. O índio que não conhece a Bíblia, ele sabe o que é certo e o que é errado. Isso é o que a Bíblia diz. Romanos 1, 2, 3 e 4. Que todos pecaram, que ninguém é aceito pelas obras da lei. Ignorância não salva ninguém. O que salva é Deus por meio da fé, pela sua graça. E nós só podemos então ser justificados pela fé em Cristo. Não existe então inocentes. Todos são culpados. E só Cristo pode salvar. Agora, então se eles podem ser salvos sem Cristo, por que nós vamos lá falar de Cristo para eles? Faz sentido. A partir do momento que eles ouvirem de Cristo, né, ouvirem de Cristo e não crerem, eles então vão ser condenados. Então é melhor não falar para eles. Né? Seguindo essa lógica, uma pessoa só pode ser salva se ela ouvir o Evangelho e receber o Evangelho. Não tem outro jeito. Por quê? Porque aprove a Deus salvar os seus pela loucura da pregação. E todos que não ouviram então estão perdidos. Deus tem suas maneiras sobrenaturais, mas a pessoa só pode ser salva por meio de Cristo. E nós vemos hoje, né, relatos maravilhosos, até mesmo no Islã, por exemplo, em países que não se pode pregar o Evangelho, pessoas que têm sonhos, têm visões, uma pessoa com um livro preto, e elas não descansam enquanto não encontram aquelas pessoas que falam e vão atrás, né, para ouvir o que fala o livro preto. Fala de Cristo. E assim, aí estão, ouvindo de Cristo, elas possam crer e serem salvas. E Deus salva, né, por meio de Cristo. E somente Cristo. O problema é que normalmente